Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Segurança Estratégica. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 27º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje é interessantíssimo. Vistoria predial, custo ou investimento? Participam dessa edição Vera Rogato, advogada atuando na área condominial há 26 anos, conciliadora pela Escola Paulista de Magistratura há 20 anos, síndica profissional e CEO da empresa A Síndica há 18 anos, diretora adjunta de cursos e eventos da Anacom, associada dessa entidade e docente da Abrascom. Apesar de tanta experiência, ela é nova, hein? Não vamos revelar a idade em função de tanto currículo experimentado. Também participa Eduardo Rogato, engenheiro, bacharel em Direito, sócio-diretor da empresa Weschel Limitada, há 20 anos, consultor de engenharia de manutenção. Marcel Bussolin Marques, também conosco, gerente de relacionamentos institucionais da CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de engenharia, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Alexandre Oliveira, executivo de vendas da CoSecurity. A partir de agora, então, a gente vai conhecer soluções, discutir novas ideias e explicar as melhores práticas para a segurança colaborativa e, dessa vez, trazendo dicas valiosas para você que precisa conhecer melhor o que é realmente vistoria predial. Então, Vera Rogato, não vou me fazer de rogado e vamos logo direto na pergunta. O que é vistoria predial? Boa noite. Olá, muito boa noite, muito obrigada pela gentileza da sua apresentação, suas palavras. Sim, não sou tão jovem assim, quanto aparento. A experiência diz isso. Eu posso começar falando um pouquinho da minha experiência na sindicatura. Isso advogada. É legal. Como é que você chegou de advogada para virar síndica profissional e partir para um trabalho sério? Você disse que tem aí um trabalho diferenciado em vistoria predial. Então, vamos lá. Eu prestava consultoria a uma síndica, a uma grande administradora de São Paulo, que tem uma atuação muito forte nos jardins, e fui convidada a ser síndica. Eu resisti bravamente durante 3 longos meses. Eu sempre atuei na área do direito imobiliário com ênfase em condomínio, hoje chamados advogados condominialistas. Eu fiquei muito feliz com essa especialização. Acho que o mercado merece isso. Acho, inclusive, que a pandemia veio e trouxe um grande holofote para a vida condominial, que por muitas vezes era subjulgada. E lá atrás, há 18 anos atrás, prestando consultoria a essa administradora, uma determinada síndica dos Jardins me convidou. Eu, não, 3 meses, eu não vou. Chegou uma hora, eu falei assim, Edu, eu acho que eu vou tentar, né? Porque, de repente, dá certo e tal. E iniciei. E foi um grande boom na nossa vida profissional, na minha vida profissional. Montei a empresa, a síndica, passei a atuar. Por conta de problemas pessoais, perdi a minha mãe, 3 anos em seguida, perdi o meu pai. Isso me deu um super down. Tive problema, assim, para poder me reerguer, porque eu tinha crescido de uma maneira até sem um certo controle, e foi muito arrebatador tudo aquilo para mim, juntando a esse momento difícil da vida pessoal.
Como nada é por acaso, eu acho que tudo vem, apesar do luto, vem para colaborar. O que passou a acontecer é que eu passei a ser muito mais seletiva. E nesse processo de seleção, eu acabei atuando muito mais em uma determinada região de São Paulo, que é o Jardim Europa, Vila Mariana, Chácara Santo Antônio. E sempre recebi das administradoras a vistoria predial. A maioria das administradoras, eles contemplam na apresentação do seu trabalho uma vistoria predial para que o síndico possa se nortear, conhecer melhor, apresentar para os condôminos, aqueles síndicos que têm essa democratização da sua gestão. Mas aquilo sempre me incomodou muito, né? Casada com engenheiro, vivendo essa vida da engenharia. O meu pai sempre foi empreiteiro, o meu filho arquiteto, a pequena está fazendo arquitetura. Então, eu vivo nesse mundo da construção. Uma craque em obra, pois é. Eu vivo no mundo da manutenção. E eu sentia muita falta, e sempre falei para o Edu, não é possível, nós temos que melhorar essa vistoria. E o que acontece? Acabava me gerando muito mais trabalho. Eu pegava a vistoria das administradoras e complementava para que eu pudesse ofertar para o meu cliente, para o meu condomínio, algo muito melhor. Chegou uma hora eu falei assim, não, eu não vou mais complementar nada, eu vou fazer a minha vistoria. E passamos 2018 a fazer a nossa vistoria, que é exatamente o quê? É um detalhamento, nós chamamos de raio-x. Outro dia, numa entrevista, me disseram, Vera, isso não é um raio-x, isso é uma ressonância magnética. Eu adorei. Achei ótimo, é verdade, é uma ressonância magnética, porque a gente vai desde do porão, da garagem, de todo o subsolo até o teto do condomínio, com todos os detalhes, com toda a especificação de hidráulica, elétrica e toda a parte de manutenção. E nós fazemos isso com uma conclusão, já estou fazendo um super resumo. Primeiro, a gente faz uma inspeção com um técnico muito bem preparado para isso. Na sequência, o Eduardo faz a revisão. Por isso que no mês de junho nós viajamos para Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Brasília, onde mais, Edu? Belém. Tá mutado o seu microfone. E estivemos nessas 4 cidades fazendo a vistoria predial, porque nós fazemos questão de verificar. Eu vou lá para aprender com ele, né? Eu vou lá para bisbilhotar, para aprender com ele, para dar os meus pitacos de síndica. Mas quem traz toda a parte técnica é o Eduardo Rogato. E feito isso, a gente elabora o relatório, que vem com uma coisa que eu acho fantástica, eu adoro, e eu fico observando a entrega, quando a gente faz a entrega desse relatório, fico observando os condôminos e o quanto isso os deixa encantados, deslumbrados, porque eles conseguem ver o seu condomínio, o seu prédio, pelas imagens do drone, e é muito bacana. Porque tem muita gente que entra e sai do seu condomínio e não tem a noção de como que é efetivamente o seu condomínio, o seu prédio. E eu fico observando porque nós temos, desde o diferencial em elaborar essa vistoria, que nós chamamos de olho do dono, o que é bem bacana, que é isso que a gente tenta transmitir, para que o proprietário, o dono, possa fazer isso pelo nosso olhar, e o nosso olhar técnico, né? Então, a gente traz essa vistoria, prepara esse relatório muito bem elaborado e ofertamos ao síndico o detalhamento e o acompanhamento, porque nesse relatório nós apresentamos tanto o nível de criticidade, né, Edu? Eu sempre me dou uma trava-língua nessa palavra, quanto a prioridade, a gente faz sugestões. Houve um condomínio, por exemplo, em que fomos contratados e o síndico me disse, Vera, eu quero fazer esse relatório com vocês, porém, eu já estou com tudo pronto para poder fazer a pintura da garagem, porque a nossa garagem está feia e tal. Eu falei, olha, espera um pouquinho, deixa a gente concluir esse relatório para que você possa ter assertividade na tomada dessa decisão. E tal não foi nossa surpresa,
nós localizamos a caixa d'água na iminência de um problema seríssimo. De rompimento, né? Exatamente. Nossa. Apresentamos isso para ele e ele ficou muito agradecido. Aliás, nos rendeu muitas outras indicações, que foi muito bacana. E ele passou a ser um grande defensor da vistoria olho do dono, com esse detalhamento. Porque não quero ser assim, críticas a as administradoras que fazem, mas eles fazem sem uma base técnica, de uma maneira superficial, cujo auxílio ele também ficará superficial. Sim. A gestão precisa de algo que se aprofunde, que não seja meramente burocrática, né? Vou fazer para cumprir tabela, para seguir a lei, né? Que lei? Isso, tem que seguir a eficiência, né? Exatamente. Se vai funcionar bem onde você mora, né? É isso. Perfeitamente. Por falar em lei, as pessoas costumam perguntar o seguinte: mas a vistoria ela é uma exigência legal? Há municípios que têm essa exigência legal. Não é o caso de São Paulo. Mas o que eu digo é o seguinte: não se trata de cumprimento, como você diz, de cumprimento da lei. O que nós estamos falando é de uma ferramenta importantíssima de gestão. Isso aí. O momento em que o síndico entender que isso vai colaborar significativamente para a sua gestão, grande passo ele vai dar para frente. É legal no sentido de ser maneiro e não legal no sentido de cumprir a lei. É isso. É verdade. É joia. Não é sutil a diferença. Exatamente, é isso. E então, vamos lá. O que é essa vistoria, então? Vamos lá. Do ponto de vista técnico da engenharia e do ponto de vista do direito, como você já explanou. Diga, Edu. Então, a nossa vistoria, o diferencial que a gente tenta impor nela é justamente o olhar, né, de criticidade. Né? A gente vai fazer um pente fino no condomínio, em todos os ambientes, né, em todas as áreas técnicas, áreas comuns, áreas de circulação, né, que tem o público flutuante, áreas que tem eventos, ou seja, a gente não vai poupar esforços. O perímetro, calçada, né? A parte do corpo de bombeiros, que você vai ter alguns detalhes específicos, né? Já visando até um AVCB, né? Ou seja, a gente vai fazer o pente fino. Quando a gente cria essa condição de mapear o condomínio, a gente vai observar os pontos críticos, né? Independente de qual seja. Depois de mapear ponto crítico, a gente ordena em grau de prioridade, né? O que é prioritário. Então, nem sempre o prioritário é o mais crítico, mas, às vezes, o mais crítico é prioritário. Né? Então, a gente dá esse grau de importância para o assunto. Pegando essa condição, a gente oferece as ferramentas que o síndico precisa para desenvolver o trabalho ou regularizar ou já se programar, fazer um planejamento financeiro. Como a Vera falou, é uma ferramenta de gestão. Então, a gente dá condições para o condomínio. Olha, o condomínio não tem dinheiro agora. Olha, ele não tem dinheiro, mas ele precisa fazer. Então, põe em pauta, né, e crie uma condição, né, breve, futura, médio prazo, longo prazo, para você conseguir desenvolver esse trabalho e regularizar o condomínio. Né? Então, a vistoria que a gente propõe é desde a parte operacional, de visão, relatório e ferramenta para ele desenvolver a solução. Então, a gente ampliou o leque do que uma vistoria normal a gente viu por aí no mercado. Né? O que uma vistoria normal de mercado hoje? Ela vai lá, tira as fotinhos, relata, né? Põe numa pastinha e entrega na mão do síndico. Quando você não cria essa condição de entendimento para o síndico entender o problema, né? Ele ter uma noção do que aquela foto representa e como ele resolve, ele vai engavetar. Né? Ele coloca ali do lado e aí ele vai cuidar, ele vai correr atrás do rabo, né? Literalmente. Então, os problemas do dia a dia, ele vai lidar com ele. Então, vai passar o mandato dele, ele fez
nada além do que ele viu. E o que está oculto tende a agravar, né? E esse agravamento, muitas vezes, pode custar muito caro, né? Tanto financeiramente quanto de convívio. Então, essa vistoria não pode ser meramente constatativa. Fazer uma fotinha e está entregue aqui, toma aí, síndico. Não, né? Tem que levantar detalhes do que é ponto crítico e do que é até ponto positivo que, de repente, o condomínio tem também, né? Sim, porque, às vezes, vamos supor, você tem uma área de convívio. Vamos supor um prédio que tenha uma porcentagem de condôminos com idade, idosos, né? E a gente percebe que ele tem áreas de circulação que não estão iluminadas, né? Não tem sinalização, não tem acessibilidade, né? Então, nós vamos além do visual, né? A gente vai chegar para o síndico e falar, olha, você não tem área você não tem como pessoas cadeirantes, por exemplo, circular. Onde está a sua acessibilidade? Né? Isso não é tão importante. E é bem importante tocar nesse assunto, porque outro dia me perguntaram o seguinte: Vera, mas acontece que eu já estava com uma obra planejada e no meu condomínio não temos nenhum cadeirante, mas houve uma denúncia, isso foi uma consultoria, e houve uma denúncia a respeito da falta de acessibilidade. O que eu faço? Faça! Houve, inclusive, ela denunciou, entraram com uma ação e o condomínio foi condenado. O juiz determinou que houvesse a acessibilidade, mesmo não havendo cadeirante. E aí me consultaram. Mas então, nós devemos ou não fazer, porque não temos dinheiro para isso, não tem essa destinação e tudo mais. Falei para ela, para tudo. Ser cadeirante, hoje, graças a Deus, nenhum de nós somos, mas é uma condição que pode vir a cometer qualquer um de nós. Isso, de repente. É uma visita, né? E uma visita. Então, assim, o que é mais importante? Você já tem uma condenação judicial, você vai recorrer dessa condenação para depois, vai que Deus livre e guarde, acontece, ou chega alguma visita, vai negar a acessibilidade? Então, é uma questão também de muito bom senso e empatia. A palavra mágica, bom senso. É isso. E empatia, as pessoas praticam muito pouco isso. E a vida condominial, ela nos convida a isso a todo momento. A empatia, quando há problemas entre condôminos, quando há, por exemplo, essa falta de acessibilidade, outro dia, numa outra live, a advogada até falou, Vera, a gente precisa falar o óbvio, não? Eu falei, sim, precisa. Aquilo que pode parecer óbvio para a gente, não é para outra pessoa. Então, é necessário falar, gente, estamos falando de acessibilidade, estamos falando de AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, nós estamos falando de algo que é a vistoria predial, que é uma ferramenta de gestão. Se o síndico quer continuar sendo síndico, seja ele orgânico, ou seja ele profissional, ele precisa o quê? Fazer uma boa gestão. Eu digo para os síndicos profissionais, nas palestras que a gente acaba ministrando por aí, você quer renovar o seu contrato? Você tem que fazer uma boa gestão, porque é assim que você vai acumulando seus mandatos e vai crescendo na sua vida profissional. Mas, para isso, você precisa conhecer o seu condomínio. E como é que você conhece o condomínio? Com aquela vistoria superficial que alguém entrega por mera cumprimento de, olha, então, eu sou administradora e está aqui a minha vistoria? Aí vai ser muito difícil, né, que ele possa ter um segundo, terceiro mandatos e renovações de contrato e tudo mais. Então, cada vez que a gente nota em que o síndico tem essa preocupação, se aprofunda e contrata pessoas sérias, eu digo sempre o seguinte, que o síndico não é obrigado a saber tudo. Eu não sei tudo, né? A gente busca muitas coisas, nós somos obrigados a buscar os melhores prestadores, o que tem de melhor no mercado, para que possa nos dar respaldo. Aninha, boa noite. Muito bom. Então vamos para o método Nelson Rodrigues. Vamos ao óbvio ululante. Nessas vistorias, o que vocês encontram de interessante que muita gente não se liga, mas que vocês acabam identificando nessas diferentes vistorias que vocês fazem? Pode falar, Edu.
Assim, a gente parte sempre do princípio que, quando, vamos supor, você chega em casa, o que você espera ter na sua casa? É o conforto, né? E o conforto não se limita ao que o seu ambiente, né? O seu apartamento, né? Ou a sua casa, seja por condomínio vertical, horizontal, lhe propõe. O condomínio, ele faz parte desse conforto. Então, se você chega em casa não tem água, não tem luz, né? Ou se você tiver o ar-condicionado central, não tem o ar-condicionado. Ou seja, nós vamos focar principalmente na infraestrutura para o condomínio te dar esse conforto, né? E te dar esse prazer de estar vivendo nele, né? Senão não tem sentido. Você quer ir descer para a academia para fazer uma ginástica ou se distrair, quer pegar uma sauna e não está funcionando. Ou seja, né, o que o condomínio lhe proporciona tem que funcionar, né? E muitas vezes você se depara com as coisas não funcionando, mas por detalhes ou por condições de mera manutenção, né? A sauna não funciona, mas por que não funciona? Porque o quadro elétrico não foi dimensionado corretamente, né? E aí ela não suporta e a hora que você liga, então é melhor deixar ela desligada. Derruba a força de todo mundo, É melhor deixar ela desligada, desativa, põe em manutenção, ad eterno, e não faz o ó. E assim, voltando a falar na minuciosidade da nossa vistoria, ela detecta situações, por exemplo, de carga, né, de energia incompatível com o quadro, né? Porque imagina uma situação hoje também que é muito comum. Você se depara com um condomínio de 30, 40, 50 anos. Né? Esse condomínio, quando ele foi concebido, se ele não passou por nenhuma reengenharia, nenhum retrofit, ele está acostumado com televisão de válvula, com umas panelas velhas lá, não sei. Ele tem uma outra tecnologia de projeto, né? O conceito de projeto dele é outro, mudou tudo, né? Você tem equipamentos que consomem mais, consomem menos, mudou, sei lá. Mas você tem características deles que estão fora da realidade, né? A própria engenharia de projeto, né, que mudou as regras, normas, você tem que olhar, abrir o quadro elétrico e ver como que está a situação desse quadro, né? Então, o que a gente mais se depara hoje são incompatibilidades, né, do que existe instalado com a real necessidade do condomínio, né? O condomínio não consegue falta atualização. Ele não tem 100% do que ele comprou. O condomínio não lhe pertence, né? Porque ele não consegue usar, né? Aí ele tem que... aí o que a gente propõe é esse retrofit, essa nova adequação. Um assunto que é muito em pauta, que a gente está discutindo hoje, inclusive a Vera está implantando nos condomínios dela, é tomada para carro elétrico, né? Isso agora vai virar uma prioridade. A gente tem isso daí é agora, não é futuro, né? A gente discutia isso daqui a um tempo atrás. Chegou. Nossa, vai chegar, um dia vai ter, mas não, já está aqui. E esse é um detalhe super específico, né? Que você vai ter que ter cada vaga com um carregador, e aquele carregador vai ter que dar a medida exata individual do consumo daquele cara. Você vai ter que pagar mais, talvez, por energia. Você tem que criar toda uma infraestrutura. Nós acabamos de fazer uma super infraestrutura, né, num condomínio, em que nós fizemos a modernização do centro de medição e agora uma adequação de toda a infraestrutura para que o condomínio, aqueles condôminos que já desejam ter as suas tomadas, alguns que já têm essa necessidade, já será implantada. E é muito bacana porque a gente conseguiu individualizar, inclusive, as tomadas 110. Então, cada condomínio optou, eu quero na minha vaga uma 110, uma 220 e uma para carro elétrico. O outro condômino, não, eu não quero nenhuma. Porém, a infraestrutura desse outro ficou pronta. Então, se no futuro ele vende o filho, tá, chega só botar, né? Só puxar o fio. É só colocar, a infraestrutura está pronta. Legal. Mas para chegar nesse ponto, apesar da necessidade de um ou dois, nós tivemos que fazer todo um trabalho. Foi feito com base na vistoria, que se faz primeiro a renovação, a modernização do centro de medição,
com cargas adequadas para que possa suprir essa nova demanda, levar para a Assembleia, explicar. Então, exige bastante da sindicatura. Exige que a gente esteja muito bem respaldada de boas empresas, né? Porque eu brinco com outras síndicas, nem toda síndica tem a sorte de ser casada com o cara da manutenção. É verdade. Forma esse casal famoso novo, que vai ser um novo filme, né? Eduardo e Vera. Né? É isso. Novo filme, né? O casal Rogato. Eu falo, vocês não têm a mesma sorte que eu, porque, ou não sei se sorte ou azar, porque de vez em quando eu já acordo. Ele não, é mais tranquilo, mas eu já acordo assim, Edu, então, mas é aquela. Agora, fiquei curioso. Essa solução para o elétrico agora, que isso é uma demanda que todo mundo deve estar pensando. Como é que vocês fizeram? Cada um passa a ter um relógio individual para o consumo específico da garagem, é isso? Exatamente. Na verdade, não é um relógio só para o carro. Nós conseguimos montar uma infraestrutura que nós fizemos a ligação do relógio existente. Então, a conta da casa do cara, do imóvel. Isso. Do imóvel. Ele vai, a conta vai vir direto para ele, assim, ele não vai ter nada de duplicidade, né? Igual a água, né? Vários prédios fizeram também a adaptação do hidrômetro individualizado, né? Isso, será individualizado e haverão tomadas na garagem para o uso da área comum. Ah, o faxineiro precisa usar um aspirador de pó, área comum? Tem a tomada da área comum que vai para aquele relógio. Que vai para o relógio do condomínio. Uhum. Isso foi muito legal. É um trabalho que, assim, é muito bacana, é lógico, renovar o contrato, mas é muito bacana, pessoalmente, eu como síndica há 18 anos digo isso, o reconhecimento do condômino. Quando alguém que normalmente não conversa muito, tem pessoas que a gente acaba tendo mais afinidade, bate mais papo e tal, mas a gente que às vezes nem vê, e de repente te manda uma mensagem, te liga para falar, Vera, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Olha, estou muito feliz, tá indo tudo bem, tal, aquilo que foi discussão em assembleia, porque não foi fácil chegar agora nesse momento, né? Imagina. Percorreu todo um longo caminho, e agora, cada vez que alguém fala isso, eu falo, poxa vida, valeu a pena. Não, legal. A ideia do custo disso, quanto ficou mais ou menos? Vocês têm ideia de um custo médio de quanto tenha ficado? A infra, porque nós já tínhamos fizemos o projeto, fizemos o centro de medição, esse eu não me recordo, mas a infraestrutura, mais as tomadas, e aí tem uma outra particularidade que eu achei bem legal também, nesse caso, é que cada condomínio, o condomínio pagará a infraestrutura geral. E cada condômino irá pagar de acordo com a sua particularidade, com a sua escolha. Né? Uhum. Isso. E ficou, só a infra, acho que foi em torno de 36, com o valor de todas as tomadas, em torno de uns 48 mil. Não é um absurdo. O condomínio, não. Você rateia, nesse condomínio que são 14 unidades, né? 13, 14 que é a cobertura. Ah, legal. Vocês pensaram também em possibilidades futuras, que a gente está tendo aí um super desenvolvimento também da energia solar. Isso vai ser uma coisa que vai expandir demais no Brasil. E muita gente pode, se o condomínio tiver a condição de ter lá no seu telhadão, poder botar energia solar e abastecer essa energia aí para os carros, de repente. Sim. Isso diminui custo demais, se for viável, né? Para o prédio alto. Hoje já existe tecnologia que as placas já diminuíram um pouco. De custo de tamanho, Antigamente nós tínhamos muitas restrições de área, né? Então, nem todo condomínio era viável o número de placas que coubessem nele para fazer essa troca, né? E gerar energia. Hoje já tem uma tecnologia que ajuda um pouco, mas ainda o problema hoje para condomínios ainda mais urbanos é o espaço para instalar. Sim. E no Paraná eu vi até uma experiência muito curiosa em Curitiba. O pessoal lá inventa umas coisas interessantes, né? Embora lá seja uma cidade bastante cinzenta durante boa parte do ano, mas eu vi lá, fizeram um consórcio de condomínios para geração de energia. Eles não eram um gerando sozinho não era o suficiente, mas se juntasse 3, 4 condomínios ali, dava o somatório da energia consorciada. Isso deu certo. Olha que ideia legal, né? Essa parte de energia hoje tem bastante... Muita solução nova, né? Soluções, Mas, voltando àquela... Só para
a gente dar uma concluída nessa parte que a Vera mesmo falou, que é o convencimento, né? Isso. Então, qual que é o convencimento que você tem que passar para o condômino? Para um investimento ou para uma necessidade? É você ter argumentos sólidos, né? E plausíveis do que você constatou, do que você viu, do que você apurou. Então, quando você tem uma vistoria que dá esses elementos e que prova, né, de uma maneira bem objetiva e bem de engenharia, né, sem muitas falácias, né, não é questão, é matemático, né? Ou você faz ou não dá certo, né? E com esse comprovação, né, fácil. Edu? E Oi? é legal dizer com comprovação, como advogada tem essa veia de precisamos provar tudo. Essa Isso. comprovação é porque não basta só, olha, então eu vi ali e tal, e mencionar. A gente tem as fotografias e filmagens, e é importante dizer que a vistoria predial ela produz um relatório. E o relatório, ele é diferente de um laudo. Então, o que traz a nossa vistoria é sugestão, inclusive, para que hajam laudos específicos de acordo com a necessidade do condomínio. Ah, legal. Isso é muito importante. É muito importante, porque nós já fizemos vistoria em condomínio em que havia um laudo condenando os pilares do condomínio. Nossa. E ficou todo mundo apavorado. Nossa, então, e o prédio vai cair? Eu falei, não, gente, calma, vamos analisar friamente. Fizemos a vistoria, apontamos quais seriam os pilares que deveriam ser analisados. Veio uma empresa especialista dessa engenharia, preparou os laudos, falou, gente, não é bem assim. Aquele outro foi feito por engenheiro XYZ. E tem profissionais e profissionais no mercado. E aquele, de repente, estava querendo vender uma obra específica. Parece a administração pública, né? E vou ganhar um dinheirinho em cima de vocês. Não, exatamente, entendeu? E aí nós falamos, não, gente, não é bem assim. E o laudo veio, comprovou que sim, os pilares mereciam ser descascados. Aí o Edu depois coloca a parte técnica, aí eu vou falar bem popular. Eles foram descascados, eles foram avaliados, eles foram refeitos de acordo com a necessidade de cada um. Não havia uma condenação geral como o outro tinha apontado. E aí o síndico falou, poxa vida, então... E até chegar a esse momento, você não imagina o absurdo que as pessoas que estavam lá viveram. Mas como assim? O prédio vai cair, mas aquele lá... Eu até disse para eles, vocês podem entrar com uma ação de indenização contra esse outro engenheiro aqui, contra esse outro síndico, porque foi o outro síndico. Aquela coisa, né? Os interesses têm raízes mais profundas que as nossas convicções. O outro síndico indicou aquele engenheiro que foi lá e condenou os pilares geral. Olha. Quer dizer, uma irresponsabilidade. As pessoas estavam apavoradas. E é muito... E assim, é complicado, é desafiador você lidar com o cliente com problema nesse sentido, tanto por conta do cliente, quanto porque você precisa, apesar de tudo, manter a ética profissional. Claro. Porque senão dá vontade de chegar para o outro e falar assim, olha o que você está fazendo, meu. É absurdo isso, não tem o menor senso, bom senso e responsabilidade com a saúde mental das pessoas. Porque a sindicatura promove isso, a gente acaba lidando, de acordo com os absurdos que a gente acaba vendo por aí, se lida com a saúde mental das pessoas. A pessoa desequilibrada, como disse o Edu, chega em casa, quer ter água quente, tudo certinho para poder viver. Chega lá, outro dia, num outro condomínio, ele falava, Vera, mas eu dou aula em faculdade, eu chego em casa às 11 horas da noite, eu não tenho banho quente. Porque o raio do boiler, né, Edu, não funcionou, não sei falar essa parte. Isso é um problema. São detalhes, né, que você tem que ter o cuidado e a gente indica isso. Olha, se você tem um sistema que é delicado, ou é delicado pela idade, ou é delicado pela tecnologia, ou seja, é um sistema que é frágil, né? E qual que é a fragilidade? Ele tem mais probabilidade de dar pau, de deixar você na mão, do que funcionar 24 horas por dia.
Sim. Né? E esse detalhamento a gente mostra no intuito de você tem que ou troca o equipamento, ou gera um plano de manutenção mais agudo ali, né, que exija maior dedicação ou seja, mais atenção. E aí a pessoa fica atenta com isso. Aí, no caso dessa pessoa que ficou sem a água à noite, é um sistema que à noite não funcionava, porque ele não tinha capacidade para atender a demanda do prédio no horário de ponta. Né? Então, ele era o último a chegar, vamos dizer assim, o fim da fila ele não pegava nada. Né? Nossa, agora, imagina, o coitado, todas as noites com esse problema. Então, aí a solução que deram lá, trocar o boiler, põe um boiler maior, e já que foi trocar, põe uma tecnologia mais nova. Isso. Né? E aí, assim, são detalhes do que a gente observa que, como a gente vai voltar lá para o começo, não é que o síndico tem que fazer isso naquele momento, ele não vai ter que dispor um dinheiro que ele não tem, mas ele já sabe que ali é um ponto crítico. E ele tem a informação para tomar a decisão gerencial depois. É isso. Aí ele chega lá na assembleia dele e fala, gente, olha, eu estou com esses pepinos aqui. Ó, nós fizemos uma classificação de criticidade. Nós vamos precisar de X reais, né, no decorrer de X tempo, né, para resolver. E aí promove os radeios, as discussões vão haver, claro. De acordo com a caixa do condomínio, As pessoas podem não concordar com a ordem que a gente coloca, né, do que é crítico ou não crítico, porque a gente tem uma visão, como eu falei, de infraestrutura, de manutenção, de conforto, né? A gente usa alguns critérios para estabelecer a criticidade. Se vão aceitar ou não, aí já é uma outra etapa, né? Mas, e aí entra aquela palavrinha mágica que a Vera falou ainda há pouco, o bom senso. Aí o bom senso, né? Que vai dizer o que vai ser prioritário ou não, né? Se o cara quiser pintar a brinquedoteca, ele vai pintar a brinquedoteca e vai deixar a parte de infraestrutura vazia. Aí é outra história. Tem dinheiro, né? Tem a decisão comum ali. É isso. É importante falar sobre o que contempla a nossa vistoria, que é essa visão da manutenção preventiva ou corretiva. E a gente isso que eu ia perguntar para vocês. Teve até uma pergunta, ainda há pouco passou aqui embaixo. Qual é o diferencial dessa vistoria que vocês fazem em relação a essa vistoria tradicional, que é feita até de maneira meio burocrática pelas administradoras normais? Então, vamos lá. Trazer, eu vou falar um pouquinho, depois você complementa, Edu. Trazer para o síndico essa excelente ferramenta para que ele possa tomar decisões mais assertivas quanto à manutenção preventiva e corretiva. A preventiva é um investimento normalmente menor e vai dar para ele, de acordo com o apontamento, uma longevidade dessa manutenção e desse equipamento. A corretiva é aquela em que a criticidade já está ali gritando a prioridade e, no entanto, ele vai acabar gastando um pouquinho mais. Certo, Edu? Já aprendeu tudo certinho, rapidinho. Pô, esse marido ensina bem, então, hein? Pô. Além de tudo, ele é ótimo mestre. Gente, essa vistoria, de quanto em quanto tempo que é ideal você fazer uma vistoria num condomínio? Vocês têm aí uma receita pela experiência de vocês, pelo tempo? A vistoria, ela obedece, assim, diretamente ligada à idade do prédio. Tá. Né? Então, vamos partir de um prédio mais novo. Quando você tem uma situação de um prédio recém-entregue, né? Acabou de se constituir o condomínio. Né? Primeiro saiu para o CNPJ fresquinho, o síndico assumiu. É aconselhável, se feita uma vistoria, para entender se a construtora entregou aquilo que o memorial descritivo, o que foi vendido para o condomínio. Isso, né? Importante. Porque para a gente saber se tudo que foi prometido está lá e se está funcionando. Né? Aí, a partir desse momento que você tem certeza que recebeu o que foi comprado, você está com um prédio novo, você pode prorrogar essa próxima vistoria para 10 anos, 5 anos. Aí é uma questão do tipo de condomínio, né? de qual vai ser
a movimentação, né, a ocupação dele. Né? Às vezes, um condomínio novo demora mais para ser ocupado, menos para ser ocupado, né? Vai ter desgaste menores dos elementos que compõem o prédio. Se você parte para um condomínio que já tem 10, 20 anos, você tem que reduzir esse tempo, né? Porque a gente vai entrar naqueles detalhes lá do que já ficou obsoleto, do que está funcionando, do que não está funcionando, se foi feita uma boa manutenção, né? Se esse condomínio, desde o começo, tem um plano de manutenção satisfatório, a degradação de todo ele é prolongada, né? Então, quer dizer, aí você vai jogando. Mas, assim, grosso modo, você tem de prédios de 0 a 5 anos, 10 anos, uma vistoria, depois de uns prédios de 20 a 30 a cada 5 anos, e acima de 30 todo ano. Né? Aí é todo ano. Porque o todo ano, se você tem uma boa vistoria em mão, você tem que ter consciência que você está fazendo. Porque aquilo que estava no fim da fila como não crítico, ele pode se tornar uma coisa crítica se você não olhou para ele. Com o passar do tempo, Com o passar do tempo. Então, na verdade, as coisas vão se... A gente sempre faz uma metáfora que o prédio é um ser vivo, né? Então, eu sempre acho que é um organismo vivo. Né? Então, se você não cuida, se você não procura um especialista para determinada doença, ele fica doente no todo. Né? Então, você tem sempre que estar procurando um clínico geral para ficar olhando o seu prédio. Né? E aí você tem que dar atenção para o que foi relatado. Se você arquivou sua vistoria e não deu continuidade, você tem um crítico muito crítico que não era crítico, virou crítico. Isso, é verdade. Outra pergunta aqui da Ana Maria Cristina Afonso, até para vocês pegarem o gancho. Ela está perguntando como é que vocês apresentam essa vistoria, vocês participam das assembleias para apresentá-las, e ela aqui fala de uma matriz Guth. O que seria essa matriz Guth? Essa matriz Guth seria o grau de criticidade. Né? Tá. É que tem alguns nomes, né? Assim, algumas formas de apresentação. Uhum. Eu entendo de uma maneira mais... que é menos de engenharia e mais usual para a linguagem do condômino, que é um universo muito grande de pessoas. Né? Tem médico, dentista, tem funcionário público. Então, eu não gosto de apresentar coisas muito específicas de engenharia. Né? Então, a gente sem juridiquês e sem tecniquez, né? A gente tenta usar uma linguagem. A gente fala a língua do condômino. A gente tenta uma linguagem mais homogênea, né? E aí a gente usa esses termos, né? O grau de criticidade, o que é mais crítico, monta tabelas, né? Assim, tenta ser mais clara, né? Não muito específica, muito técnica, porque senão você tem que, além de explicar o problema, tem que explicar a tabela. O que nós procuramos fazer é o seguinte: cada vez que se faz um relatório, passa por mim pelo crivo final, porque eu digo para ele o seguinte: se eu, como síndica, entendo, o cliente também vai entender. Para que a gente não fique, como você disse, nem no juridiquês, nem excessivamente técnico, e o síndico, que pode ser um oftalmologista, tem a condição de entender exatamente também, o que está... Né? E explicar. E ela pergunta como que nós fazemos essa apresentação. Nós entregamos o relatório completo, junto com essas filmagens que nós dissemos a respeito do drone, e se o condomínio, o síndico, quiser que faça uma apresentação, nós fazemos ou para ele ou para o conselho, ou mesmo em assembleia. O que eu sempre oriento é o seguinte: que se faça sempre reuniões prévias, converse subsíndico com o conselho, ou então com esse grupo, normalmente se forma um grupo, comissão de obras e tudo mais, uma vez esmiuçado todo o relatório, entendido e chegado a algumas tomadas de decisão, a gente leva para a assembleia. Deixar para decidir tudo na Assembleia vira bagunça. Não, vai quebrar pau, à toa. Só quebra pau desnecessariamente. Melhor a gente ir com tudo pronto, Tico. Só para deixar um pouquinho mais claro, quando se entrega o relatório, a gente apresenta, tá? A gente só não envia. Né? Então, a entrega, ela tem uma apresentação pro síndico. Né? Aí, se vamos supor, eu quero que participe alguém mais, pode vir, não tem problema, mas é uma apresentação para entrega.
E aí depois, se eles acharem que a gente deve falar algo em alguma assembleia, a gente negocia isso e trata isso para uma próxima etapa. Mas a entrega do relatório, ela tem essa formalidade para o síndico. Porque nós estamos tendo uma grande evolução no Brasil, né? O brasileiro está começando a entender que a Constituição tem o artigo 37, tem uma palavrinha ali chamada publicidade. E esse princípio da Constituição também se aplica a condomínios, que o condomínio lida com o público, né? Então a gente está tendo essa evolução, porque muita gente achava que era o dono do prédio, o síndico que mandava, né? A visão autoritária do síndico, eu mando, você obedece, né? Isso está mudando completamente, né? Completamente. E uma coisa que nós zelamos muito no nosso trabalho é a transparência, né? Então, a gente tudo que a gente observar e tudo que for constatado, a gente tem que tratar com a maior transparência possível para dar qualquer isenção, porque o nosso objetivo não é indicar, mostrar, sei lá, a gente não vai mostrar a dificuldade para vender a facilidade, né? A gente não é o objetivo. Nosso objetivo é ser o mais transparente possível para que as pessoas envolvidas tomem as decisões delas. Sim, mas você conhece alguém? Conheço, tem essa empresa XYZ que trabalha com isso, boa sorte, né? Licita, vai lá, se vira, né? Faz a cotação de preço. Então, a nossa consultoria, ela se limita a dar o horizonte, né, para o síndico tomar a decisão dele. Porque há muitos síndicos orgânicos. Não quer se envolver além disso para dar credibilidade ao trabalho futuro. É isso. Sim, porque legal. há síndicos orgânicos que efetivamente pode não ter muita experiência, muita noção, falta de tempo e tudo mais, que merece uma atenção maior na interpretação, nas sugestões com relação à conclusão do relatório. Mas há síndicos profissionais, já fomos contratados por síndicos profissionais para essa vistoria, que costumam ter assim, mais facilidade nessa interpretação, fica menos difícil, mas havendo a necessidade, a gente sempre auxilia, porque é muito satisfatório, efetivamente, nós percebemos que a entrega desse relatório vai gerar e auxiliar o síndico na melhoria da sua gestão, na tomada de decisões mais assertivas, conhecendo efetivamente o seu condomínio. Por isso a ressonância magnética. Pois é. Então vamos lá para aquela pergunta que é fatal. Como é que pode ter tanto prédio ainda em São Paulo que não tem o tal do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, também conhecido como AVCB? Parece nome de remédio para coração, né? Mas não é. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Quando não tem, geralmente o prédio tem problema e você só descobre quando tem incêndio, quando acontece alguma desgraça, né? É isso. Por que muitos não têm? Eu acho que essa já é uma questão cultural, né? E é uma questão de comodismo, e, infelizmente, muitas pessoas, síndicos, infelizmente, pensam que isso não vai acontecer até que acontece. A falta do auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, de uma vez havendo o sinistro, o seguro não paga. A responsabilidade civil e criminal recai sobre o síndico, que tem a obrigação de seguir a legislação, de cumprir todas as normas. Então, eu acho de uma temeridade e de uma... É muito aventureiro o síndico mencionar isso. Não, mas aqui nós não precisamos porque X prédios não tem. E você já ouviu essa história, né? Você já ouviu essa cascata aí, né? Sabe aquela história de mãe que educa o filho? Você não é todo mundo? E daí que o outro não tem, mas, meu camarada, se acontecer com você, o que você vai fazer? Você vai falar assim, então ninguém tem, eu não vou ter? Não, faz o que tem que fazer, faça a coisa certa, siga as normas. Mas é muito complicado. Ninguém disse que ia ser fácil. Não é fácil. Para alguns condomínios exige muita adequação.
muita coisa que precisa ser feita, mas vai aos pouquinhos. E uma vez que você inicia o processo do auto de vistoria, muda tudo de figura. Havendo qualquer sinistro, ou você iniciado esse processo, você já tem uma cobertura. E o síndico também já tem um respaldo, ele está fazendo ele já iniciou esse procedimento, que é um procedimento administrativo. Então, é até um apelo. Não adianta, não, porque ninguém faz, não vou fazer também. Faça. Fique tranquilo, preserve a vida do seu condomínio. O slogan da nossa empresa, a Síndica, é zelar pelo seu patrimônio é o nosso maior propósito. E eu digo sempre, o maior patrimônio do condômino é a vida condominial. Não é o patrimônio financeiro, não é o quanto ele vai ganhar com vaga de garagem, com prédio bonito, não é isso. É a vida, é a paz condominial que não tem preço. Esse é o maior patrimônio. As pessoas precisam... O nosso amigo Ron Hatt está lembrando aqui, né? Que esse é o maior patrimônio de proteção à vida, né? O AVCB. Exatamente, perfeito. Então, legal, gente. Meu caro Marcel Bussolin Marques, a gente está aqui fazendo o trabalho da CoSecurity, e a CoSecurity também é muito preocupada com essa questão da segurança condominial. Que contribuição que o trabalho da CoSecurity também pode dar para essa questão da vistoria, para a segurança interna de um condomínio? Bom, boa noite, Serrão, Vera, Eduardo, Alex, todos aqueles que nos acompanham, né? Bom, primeiramente agradecer aí, que está sendo realmente uma aula, né? Conforme veio um comentário do senhor Edmilson, casal aí, Rogato muito afinado, né? A Vera tratando da questão jurídica, o Eduardo aí do conhecimento técnico de engenharia. Então, realmente uma aula bacana. Bom, o Serrão, falando basicamente da CoSecurity, né? Eu gostaria de destacar, né, o trabalho realizado pela nossa equipe técnica da CoSecurity, tá certo? Que sempre faz um checklist, tá certo? Verificando o status das câmeras, né? Ele utiliza a ferramenta, um dashboard, que é o painel de controle, né? Então, sempre que vê alguma anormalidade, uma câmera offline, entre em contato com os clientes, com os condomínios, né, com o síndico responsável, para verificar qual o problema, em ambas as soluções, tanto as torres como os equipamentos compactos, né? Então, dessa maneira, a CoSecurity aí contribui, né, para essa questão da vistoria, né? Eu acho que dá um grande auxílio ali para o síndico de os equipamentos estarem funcionando corretamente, que é muito importante, né? Até porque a câmera é a vistoria permanente, né? Se você Exatamente. criar uma metodologia consorciada com a vistoria original, ela pode servir de acompanhamento da vistoria inicial, né? Tem esse aspecto. Perfeito. Então, uma grande preocupação nossa, né, que as câmeras estejam funcionando corretamente, porque no caso, depois o Alexandre vai explicar melhor as soluções, né? Mas no caso do poste, né, ou a torre com 3 câmeras, geralmente as 3 vão dar problema ali. Se é uma só, a gente vai saber que é o problema na câmera. Mas se não, um problema de energia, um problema de internet, né? Então, nós temos uma grande preocupação quanto a isso, porque temos o armazenamento em nuvem, compartilhamento com órgãos de segurança, né? Então, é ideal que os equipamentos estejam funcionando corretamente. Legal. Para vocês, ainda aí da questão da vistoria, muito prédio tem, aqui em São Paulo, por incrível que pareça, ainda tem lugares que você tem quedas de energia, assim, abruptas. E muitos prédios têm os chamados no-breaks, mas uns não conseguem ter, outros têm, e tem aqueles no-breaks antigos, né? Movido parece o motor de caminhão diesel, né? Operando ali. E quando liga aquilo ali, vira um fumacê que parece a câmara de gás da Alemanha nazista. Isso acontece em alguns prédios. Como é que vocês lidam com essa questão da energia, para a queda de energia, para a segurança da energia? Até porque isso aí, em alguns lugares, dependendo de onde o gerador é instalado, pode dar até problema trabalhista, de periculosidade, né? De onde o gerador com combustível pode estar ou bem instalado. Como é que é esse drama aí? Edu. O que a gente chama esse de sistema de redundância, né? Então, você tem a energia da concessionária e você cria sistemas de redundância para
suprir essa necessidade. No modo geral, os condomínios, eles têm um gerador, mas que ele não atende a área privativa, ele só atende a área comum. Então, ele puxa, talvez, ele tem capacidade para um elevador, né? Às vezes nem para elevador ele serve, mas ele garante uma área comum. Quanto você falou, a qualidade da instalação deles, né? E como eles estão instalados em infraestrutura, nós vamos recair de novo na responsabilidade do síndico, né? Porque o síndico hoje, o gerador, ele é regido por uma série de normas, né? E que fazem parte do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, né? Porque hoje para você gerar o AVCB, você tem que apresentar a manutenção do seu gerador, e ele tem que estar dentro da norma de instalação, com os tanques de contenção, para evitar que o diesel, se tiver um vazamento, ele transborde, né? Você tem que ter a parte de exaustão, né? Que você não pode permitir que os gases fiquem confinados, ele tem que ter a exaustão correta, protegido com os filtros adequados, ele não pode emitir X partículas na atmosfera, ou seja, ele é regido, tem norma hoje muito rígida, principalmente em São Paulo, que rege a instalação do gerador. Aí nós vamos recair para quem? O coitado do síndico, que tem que olhar as condições do seu gerador, né, para que ele esteja adequado à norma. O gerador adequado à norma, ele vai... vamos pular essa parte, já está adequado, está funcionando. Aí vamos ver a área... o que ele abrange, né? Que o Corpo de Bombeiros também pede a área de abrangência. Ou seja, o que o seu gerador atende? Ele vai descer um elevador? Ele vai conseguir operar um elevador? Ele vai operar as luzes de emergência? Tem umas que funcionam a bateria, outras podem ser por gerador, né, dependendo como está a instalação. Você pode também ter a área comum, iluminada. Então, essa aí é a área de abrangência que o grupo gerador vai atender. E aí você também citou o no-break, né? O no-break seria um outro elemento de redundância que normalmente a gente instala ou aconselha instalar na segurança, né? Porque nem sempre a falta de energia da concessionária e o gerador garante que as câmeras ou catraca ou qualquer tipo de sistema da segurança vão continuar funcionando. Um bom no-break para uma condição dessa, pelo consumo que o condomínio gera, ele aguenta até umas 2 horinhas, né? Se ele tiver com aquele plano de manutenção funcionando, né? Ou seja, a gente tem toda essa condição de operação, né? Ele tem que ser um bom equipamento, um bom plano de manutenção, né? E as redundâncias estarem todas funcionando, né? E isso são apontamentos que a gente também gera, né, para ver se está tudo em ordem. Então, se você considerar que faltou energia, as câmeras e catracas ou porteiro eletrônico funcionam com no-break por 2 horas, né? Quando você tem algum problema maior, isso pode levar 20 minutos, nunca menos que isso, né? Não sei se eu estiver falando alguma coisa fora da realidade que vocês vivenciam aí, mas pela prática, a gente vê isso, né? Então, você tem um leque, né, de suporte dos no-breaks. E o gerador garante o resto, né? Agora, se o condomínio não tem nenhum sistema de redundância, ele está vulnerável à concessionária, né? Então, você tem a concessionária, a gente tem alguns pontos em São Paulo que são aqueles pontos de fim de linha, né? Que chega uma energia muito ruim, com qualidade, com muito ruído, né? Então, fica oscilando muito. De repente, o 110 vira 90 e vai até 130. E aí você tem que torcer para os seus equipamentos suportarem todas essas oscilações. Mas aí, assim, aí você tem que fazer as proteções de acordo com a região que você mora e que está instalado o condomínio. Sim. Aí você teria que ter um estudo, né? Ou muitas vezes a gente coloca um analisador de energia. Quando o condomínio reclama muito das oscilações, a gente instala um analisador de energia durante 1 semana. Então, ele fica medindo durante 1 semana os picos de variação de energia. E a gente chega à conclusão que ali é muito ruim a energia mesmo. Então, a gente põe um filtro de linha, né, ou um no-break, para garantir que também você não tenha prejuízo nos seus equipamentos. Sim, exatamente. Porque isso é uma outra coisa que falta aqui a cidadania em São Paulo, né?
que a gente tem essas oscilações, tem esses problemas. Eu nunca vi a notícia de que alguém tenha juntado informações técnicas como essas que você citou para processar, de repente, até a concessionária de energia por mau fornecimento. Existe uma condição... Já não avançou para isso, mas precisava, em algumas situações. Existe uma condição que, às vezes, muitos desconhecem. Você pode solicitar para a própria Enel a instalação do analisador de energia no seu ponto. Né? Eles fazem isso de uma forma gratuita e te passam esse relatório. Mas, assim, aí você vai ter a confiabilidade ou não de aceitar o que eles te passaram. Né? Se você desconfiar que tem muito equipamento queimando na sua casa, no seu condomínio, aí você pode fazer uma análise autônoma. Né? Aí você contrata uma empresa para fazer essa análise e você mostra para eles, olha, impossível. Eu já tive casos, né, de a gente forçar a troca de um transformador no poste para atender o condomínio. Porque a gente provou por A mais B que estava assim, estava muito risco, né, a oscilação de energia estava levando muito risco para o condomínio. Isso, sobretudo, nessa agora de expansão imobiliária, né? Que aquela região antigamente era dimensionada só para casas e, de repente, surgem vários arranha-céus no mesmo lugar, e aquele transformador é aquele mesmo que está lá há 30, 40 anos. Né? E a gente vai voltar naquele começo da conversa. Você não precisa nem ter novos empreendimentos. Os empreendimentos velhos já têm outra tecnologia instalada nele. Totalmente, exatamente. Então, já mudou o perfil, né? Você tem outro perfil. E aí o cara está com a mesma demanda que solicitou quando o prédio foi inaugurado. E aí você tem esse descompasso. Nessa vistoria que vocês fazem, vocês também verificam as questões de segurança interna e externa? Passa também por uma análise de vocês? A segurança é mais com relação a equipamento, não é, Edu? A segurança, assim, a gente não trata de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, não. Isso não. A gente trata, assim, a gente olha o sistema de CFTV, né? A gente avalia as condições da portaria, de portão, acessibilidade. A gente se limita a isso. Mas a gente não chega em estudo, né, de vulnerabilidade. Então, isso é bom. Então, isso é um trabalho para a Co-Security. Alexandre Oliveira, nosso super-herói. Venha, então, com ações. O que a Co-Security tem para ajudar os condomínios e síndicos? Vamos lá. Boa noite, Serrão. Boa noite, Vera, Eduardo, Marcel e a todos que nos acompanham. É muito legal ouvindo a Vera e o Eduardo falar, porque, assim, a Co-Security hoje são os olhos do dono. Né? Às vezes você está no condomínio e você é dona do seu apartamento, pensando, eu só vou me preocupar com o meu apartamento. Não, nós estamos aí para preocupar com a tua ida ao mercado, a tua ida à padaria. Uma das coisas que hoje acontece muito, aguardar, esperar o motorista de aplicativo ou táxi. Então, a Co-Security está aí para isso, para trazer essa segurança, para ser os olhos da polícia nos locais onde nós estamos, onde nós moramos. Então, isso tem sido muito interessante, porque, assim, a preocupação nossa é justamente essa, é trazer essa tranquilidade que vocês levam para o síndico, trazendo um relatório, trazendo toda uma solução, é assim a Co-Security, né? Porque hoje, a maioria das vezes, ou 90%, 99% das vezes, nós estamos na rua, o medo de atender no celular, o medo quando passa um motoqueiro, é o medo quando passa alguém de bicicleta, é o medo quando vem um grupo de jovens, porque, assim, você nunca sabe aquilo que está vindo, aquilo que te espera. Então, a Co-Security está aí para isso. Uma inteligência artificial embarcada para identificar algumas situações de risco e já abre para o nosso pessoal de monitoramento que já toma ação imediata com relação aos órgãos competentes, né? O nosso QR Code instalado no equipamento, que qualquer transeunte viu uma situação de risco, viu alguém passando mal, viu um acidente de carro, um pet perdido, ele pode escanear o QR Code e essa informação já chega imediatamente para o nosso time de monitoramento que vai tomar a ação. E o que é muito legal diante disso tudo, aconteceu um fato, nós não pegamos essa imagem, vamos divulgar na televisão, não.
Aconteceu um fato, nós pegamos essa imagem através da nossa assessoria jurídica, separamos o trecho dessa imagem e levamos à delegacia competente. Eu não vou esperar o delegado me procurar ou procurar o condomínio para ter essa informação, que muitas das vezes é perdida. Não, nós já tomamos a providência antes. Né? O Eduardo foi muito claro em dizer, a prevenção é melhor do que a correção. Né? Então, muitas das vezes o que acontece é isso, nós esperamos acontecer um monte de fatores no nosso condomínio para depois tomar uma atitude preventiva. E aí, no caso, já será corretiva. Né? E isso traz uma consequência muito grande, porque aumento de condomínio, aumento de seguro, porque o índice de roubo na região começa a aumentar. A primeira coisa que a seguradora faz, ela vai aumentar o seguro do veículo. Isso. Vou aumentar o seguro do imóvel. E a desvalorização do próprio imóvel. Nós temos visto algumas regiões de São Paulo que a pessoa fala, poxa, o metro quadrado custava tanto, com essa violência, hoje o metro quadrado caiu. O valor do metro quadrado caiu. Então, a Security é isso, para trazer a rua de volta para as pessoas de bem. Bacana. Então, quais são as soluções práticas que você tem aí? Quais são os equipamentos e quanto custa? O povo quer saber. Diga. Olha, o custo hoje, vamos falar do Totem, que é semelhante a esse que está aqui, só que um equipamento de 3 metros de altura, com 3 câmeras, inteligência artificial embarcada, um aplicativo para que o síndico acompanhe também essas imagens. A ativação do Totem hoje ela é R$ 1.099 e a mensalidade R$ 749. E se você prestar atenção, do lado do Marcel, nós temos a versão compacta. Por que ela foi desenvolvida? O Tower, eu preciso colocar ele numa área de recuo do condomínio da empresa. O Tower é naquele condomínio que já é faceado na rua. Então, esse condomínio ele fala assim, eu também quero participar da rede colaborativa, mas eu não tenho uma área de recuo. Então, nós entramos com o compacto. O compacto são 2 câmeras com toda a inteligência artificial embarcada, aplicativo, toda a nossa tratativa de imagens. A ativação dele R$ 599 e a mensalidade R$ 389. Então, assim, isso diluído num condomínio, seja ele de porte médio, alto ou pequeno, é muito fácil pela tranquilidade que traz para os moradores, para os condôminos. É ter aquela sensação gostosa de falar assim, eu estou andando realmente na rua, estou tranquilo. É espantar a bandidagem. Eu estava num cliente hoje, ela falou assim, mas não sai uma metralhadora e já não atira no bandido? Às vezes seria a vontade de muitas pessoas. Não, mas o bandido ele é esperto. Ele começa a ver o equipamento, o Tower ou compacto, a primeira coisa que ele faz é acessar o site da CoSecurity. E lá ele vai ver que nós comunicamos aos órgãos competentes. Então ele fala, opa, essa área aqui já não está mais propícia para eu atuar, vou buscar uma outra região. Não vale a pena, é isso aí. Exatamente. Você está fazendo um trabalho grande em Barueri, que eu estou sabendo, né? A turma de Barueri está recorrendo aí aos... Estão. Então, bacana, então, abraço para a turma lá de Barueri. Ontem eu estive lá em Barueri à noite, foi bacana. Poxa, que legal. Maria fazendo uma pergunta. Tem uma professora, só um comentário, professora de conciliação e mediação, doutora Ana Luísa Pretel, sumidade no assunto no nosso país, e ela diz o seguinte, a paz valoriza o imóvel. Exatamente. E hoje em dia, por melhor que as pessoas estejam localizados, não se tem mais paz na rua. Os Jardins é um local onde as pessoas andam muito a pé. E eu já notei, conversando com os porteiros, zeladores e tudo mais, a mudança de comportamento por conta dessa bandidagem, que era uma área, uma área nobre, mas era uma área que não se tinha incidências de furto de celular, e hoje em dia, onde não está a CoSecurity, porque onde ela está, exatamente. Então vamos ampliar, tem que ampliar essa rede de segurança colaborativa. Com certeza. Legal. E até aproveitando, no Jardins, nós tivemos um caso agora muito recente,
que assim, o roubo de um Rolex, que se você não presta atenção no vídeo, ele ocorre em 2 segundos, né? E através dos equipamentos da CoSecurity, nós fizemos toda a rastreabilidade do bandido e, acreditem, em 15 minutos a polícia prendeu o bandido. Então, às vezes a gente fala muito assim, a polícia não é eficiente. A polícia, às vezes, não consegue, ela não é onipresente, né? Então, ela não consegue estar em todos os locais. Mas quando nós conseguimos dar esse olhar para a polícia e dizer, olha, ele está agora na ministra, né, tal, está nos Estados Unidos, ele está nessa outra rua, a polícia consegue agir de forma rápida e eficiente. Inteligência, é isso que tem que fazer. Exatamente. A rastreabilidade é excepcional, eu acho muito bacana isso. Funciona, porque não é só o momento, é o antes e o depois. Exatamente. E aí você consegue juntar as peças e... E o sempre importante, né, que é a geração de prova objetiva. Porque muitas vezes você não consegue condenar ou manter alguém preso porque não tem a prova para mantê-lo preso. Né? Vai para a audiência de custódia, coitadinho, e a prova que ele cometeu o crime? Não tem. Quando você tem, como é esse caso das câmeras CoSecurity, acabou o problema. Seus problemas acabaram. Né? É verdade. Marcelo Bussolini Marques, nosso tempo está acabando. Seu recado final em nome da CoSecurity. Bom, Serrão, agradecer em nome da CoSecurity a participação da Vera e do Eduardo. Foi muito esclarecedor aí, né, sobre todos os aspectos. E muito obrigado aí pela aula, como disse o Edmilson. E ressaltar nessa questão da segurança colaborativa, né, que além dos condomínios, nós estamos detectando muitas ocorrências, né, com os munícipes, com os cidadãos nas ruas, né? Então, furto, roubo, às vezes a pessoa nem é do condomínio, mas ela entra em contato, fornece os documentos, o boletim de ocorrência, né? Em contato ali com o síndico, o zelador do prédio, e nós orientamos a realização do boletim de ocorrência, solicitamos os documentos pessoais, né? Para entrega dessas imagens junto com o ofício no DP da área. Então, isso é muito importante. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Maravilha. Poderoso casal Eduardo e Vera Rogato. Palavras finais de vocês. Só tenho a agradecer. Passou tão rápido, né? Que bate-papo delicioso, né? Voou mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, a síndica.Vera Rogato, para quem tiver o interesse de conhecer o nosso trabalho. Parabenizo a CoSecurity por esse canal tão importante, tenho acompanhado algumas lives e vocês têm trazido, por isso me sinto honrada de fazer parte, porque tenho visto que vocês têm trazido profissionais muito competentes, muito sérios, preparados. Isso é muito importante para a vida condominial. É necessário que se separe efetivamente quem se aprofunda das pessoas que ultimamente andam se aventurando num ofício que é de extrema importância e exige tanta responsabilidade. Muito obrigada pela oportunidade, por esse convite. Estamos à disposição. Legal. Queria agradecer a oportunidade, obrigado, né? Faço minhas palavras da Vera. Aliás, eu como marido, quem sou eu para discordar da Vera? Né? De jeito nenhum, hoje de jeito nenhum. Jamais. Então, muito obrigado. Tem juízo, tem juízo. Isso é inteligência emocional. Né? Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Legal, gente. Participaram desse CoSecurity 27, Vera Rogato, Eduardo Rogato, o casal poderoso, autor da Vistoria Olho do Dono, muito legal. Procure conhecer essa vistoria. Marcelo Bussolini Marques e Alexandro Oliveira, o super executivo de vendas da CoSecurity. A gente vai voltar quarta-feira que vem, sempre com temas de alta relevância na segurança colaborativa. Para todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Aliás, uma novidade, detalhe importante, quarta-feira que vem, não, uma exceção. Semana que vem, o programa será na quinta-feira, excepcionalmente. Porque na quarta-feira me pediram, pelo amor de Deus, eu vou ter que dar uma palestra. Exceção. Eu não estarei na área, mas quinta, eu juro, estou de volta. Nós estaremos por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, boa noite.
Tchau. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia.